Vai lá, Faria. Bom, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um seminário do grupo. Um enorme prazer aí a gente trazer o Fabrício, que está sendo o primeiro cara de fora que a gente nessa reabertura aí do grupo. Eu confesso que eu tinha esquecido de preparar alguma coisa para falar do Fabrício, mas o Fabrício, bom, ele foi nosso aluno aqui da UFRJ, fez doutorado direto, né, Fabrício? Foi. Fez doutorado no nosso grupo, e o Fabrício era um aluno excepcional, assim, de poucas palavras, né? O Fabrício hoje está até muito falante. Eu achei você hoje muito falante, Fabrício. Mas o Fabrício era um cara assim, mais reservado, e daqueles alunos que a gente adora, porque você pede para fazer uma vez só e não precisa pedir duas vezes. Não só ele vem com o que você pediu, como vem com ideias próprias. Vocês que ainda não têm alunos ou que vão ter um dia vão se lembrar dessas minhas palavras. Ter aluno desse tipo é muito bom. O Fabrício é um cara assim que encarava qualquer conta mesmo. Foi um prazer enorme trabalhar com o Fabrício. Eu lembro que ele às vezes entrava lá na sala e assim, sempre uma cara de que alguma coisa tinha dado errado, mas quando eu estava com ele, que não tinha dado errado. Ele tinha feito conta pra caramba, e aí alguma coisinha ainda não estava pronta e ele ferrou tudo e tal, como se tivesse aquela nuvem negra assim em cima, mas ele resolvia tudo. E é um cara assim que adora os alunos. Quando ele foi lá para Itajubá, eu lembro dele ter, sei lá quantos alunos de IC. Ele é um cara que, mesmo desse jeito reservado, ele aglutina muita gente, os alunos adoram ele. E, enfim, é um cara de ideias próprias. Há muito tempo que ele já tem, desde cedo ele tinha as ideias próprias, tem artigos muito legais. E tem uma característica que eu gosto muito também, que ele faz pesquisa e ensino também. Então, ele tem artigos, desde artigos de ponta, de pesquisa, e também tem aqueles artigos didáticos e pedagógicos. E, enfim, então, é um cara que trabalha com coisas variadas, e hoje, nem sei exatamente o que ele vai falar, vai ter alguma coisa de gravitação no final, né, Fabrício? Mas eu deixo para você aproveitar. Então, Fabrício, olha, é um enorme prazer, e espero que esse reencontro seja um início aí para a gente colaborar. Eu já tinha até falado com a Milena, que está assistindo aí, que a gente deve colaborar. Milena, esse é o Fabrício, essa é a Milena, e vai ser muito legal. Assim como o Fábio também tem assistido e voltou a colaborar aí com o grupo. Se isso acontecer com você, cara, vai ser um enorme prazer para todo mundo, tá bom? Então, Fabrício, a palavra. Vamos lá? Então, pessoal, primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite. É sempre um prazer em apresentar seminários aí para o grupo da onde eu surgi, né? Então, assim, a minha formação, ela vem de vocês. A gente trabalha muito, mas, assim, o respaldo que eu tive com vocês foi, assim, foi o que me permitiu continuar, né? E podem me convidar a hora que vocês quiserem e vamos ver se a gente desencalha as colaborações, né? Que a gente tem anotadas aí, que estão engatilhadas. Vamos ver se elas acabam não ficando, de novo, no meio do caminho. Então, eu só agradeço a vocês. Para mim é sempre um prazer conversar com vocês, conhecer as pessoas novas do grupo, que aumentou pra caramba desde a minha permanência aí, né? Mas vamos lá, então. Eu vou fazer o seguinte, só para otimizar a transmissão, eu vou fechar a minha câmera e vou botar para apresentar aqui em tela cheia, tá? Caramba, o que aconteceu? Ele está apresentando? Não. Ainda não. Não? Que ótimo. Apareceu aqui. Agora foi. Sim. Eu ia me oferecer para te orientar em como fazer isso, mas tudo bem. Vou fechar minha câmera.
Quer dizer, não consegui fechar, mas tudo bem, vamos lá. Então, quando o Farena me pediu para apresentar, eu cometi um erro. Eu não perguntei direito quem é o alunos, então eu fiz o seguinte, eu peguei alguns tópicos, né, com os quais eu venho trabalhando nos últimos anos, e procurei desses tópicos pegar as partes assim mais compreensíveis para alunos iniciantes, tá? Só um instantinho, gente. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim. Ótimo. Então, assim, eu procurei pegar alguns tópicos que eu achei que fossem ser acessíveis aos alunos mais iniciantes, tá? Então, eu não vou apresentar um trabalho aqui específico para vocês. Eu vou apresentar um conjunto de tópicos que compõem, assim, o mesmo assunto. Que assunto é esse? São efeitos que a gente tira de teorias de campos. Eu vou me restringir aqui à maioria dos resultados clássicos de campos, tá? Então, são efeitos que a gente tira de teorias de campos, efeitos introduzidos pela presença de fontes externas nessas teorias. Então, o que é uma fonte externa? A fonte é um sujeito que vai se acoplar linearmente com o campo. Tá? É isso que eu vou entender por fonte aqui. E a externa, porque não tem dinâmica, vai ser alguém prescrito. Deixa eu tirar essa coisinha aqui no início, que ela está atrapalhando. Então, vamos lá. O primeiro tópico que eu vou abordar aqui com vocês são efeitos da polarização do vácuo fermiônico, quando a gente tem a presença de fontes externas. Então, o que eu fiz aqui? Eu comecei com a lagrangiana de Maxwell, tá? Então, eu tenho o famigerado F-mini, o tensor de campo eletromagnético, um termo, esse é o de fonte, ó, é o J acoplado com A. O A é o campo, o J vai ser uma fonte externa. E eu botei um termo de fixação de calibre. É a quadridivergência do A ao quadrado. Então, com isso, eu tenho aqui no finalzinho da equação 1, a equação dinâmica para o meu A. Lembrando, né, dada essa equação dinâmica, eu tenho um propagador, tá, que eu chamei de dm, é o D de Maxwell, está na segunda linha. Propagador é alguém que depende de 2 pontos, aqui quadripontos, né? Ele pode ser escrito como uma transformada de Fourier, o dtil, porque é transformado por Fourier e depende de P, tá? Depende de posição. Ele vai com 1 sobre P2. Tá? Por que o propagador é importante? Por muitos motivos. Classicamente, essencialmente, é porque a gente tem a solução clássica aqui. Ó. O A de Maxwell ele pode ser dado com essa integral do propagador e da fonte externa. Muitas horas, é melhor a gente trabalhar no espaço de Fourier. Então, transformando por Fourier o A, que é o campo, tá? E o J, que é a fonte, essa equação 3, que é uma equação integral, né? Não é uma fórmula integral. Ela se transforma aqui na equação 5, numa fórmula algébrica, simplesmente, no espaço de Fourier. E aí, se eu tiver o A na teoria de Maxwell e o propagador transformado que eu já tenho na teoria de Maxwell, eu consigo encontrar quem é o J transformado por Fourier, né? Correspondente àquele A, né? Dentro da teoria de Maxwell. Lembrando também, o propagador serve para muitas coisas. Eu posso tirar a energia de interação aqui entre fontes, tá? Entre as duas fontes quaisquer. A energia de interação, na teoria de Maxwell, é a integral aqui. Se as fontes são estacionárias, tá? Essa fórmula 6 vale quando as fontes não dependem explicitamente do tempo. Então, a energia você pode mostrar que é proporcional à integral de J, propagador J. Eu dei o page down, ele foi. Ótimo. Na mecânica quântica, quando a gente vai para QED, né, as coisas começam a ficar mais difíceis. Então, assim, dentro de um certo contexto, a gente consegue levar as contribuições do campo fermiônico na dinâmica de propagação do campo eletromagnético. Isso pode ser feito com uma correção no propagador do fóton. Então, essa é a equação aqui 7. Tá? Essa equação 7, ela me dá o propagador do campo do fóton. Nota que é o propagador transformado, é o dtil.
Então, o DTIL, quando se leva em consideração a contribuição do campo fermiônico, em ordem mais baixa na constante de estrutura fina, no alfa, aquele famigerado 1/137, adimensional. Então, o propagador fica de Maxwell mesmo, tá? Mais uma correção, que é π vezes o propagador de Maxwell, onde π é essa função feia aqui, que está dado na 8. Tá? Nota, na 8 é uma integral em V, então V é uma variável de integração, e o P está lá dentro integrando também. Então, π é uma função que depende do momento P. Quem é o propagador mesmo? Propagador propriamente dito, né? Eu tenho que fazer a integração de Fourier, está na 9. O propagador integral da sua transformada, aqui com as exponenciais. E quem é a minha configuração de campo? De novo, integral em todo o espaço do propagador vezes J. Lembrando agora, a teoria não é mais a de Maxwell, né? Eu corrigi o propagador do campo de calibre com correções da QD em primeira ordem alfa. Então, com isso, na equação 10, ó, quem que é o meu A? Integral. Eu posso escrever, né, o A como uma integral no espaço, né, propriamente dito, no X, e essa integral aqui 9 está errada, né? Integral em D4Y, né? Até errei. Mas assim, você pode mostrar também que você pode fazer essa integral tanto no espaço real de coordenadas, quanto no espaço de Fourier. É o que está na equação 10. Então, o A de x pode ser dado como integral no momento do propagador transformado, corrente transformada e o famigerado fator exponencial ali. Lembrando que é o propagador corrigido pelo vácuo fermiônico, é o de Maxwell mais o que está aqui dentro do colchete, na equação 10, na segunda linha da 10. Poxa, J-til vezes D-til de Maxwell. O que é isso? Isso aqui nada mais é do que o A de Maxwell transformado. Então, seria o A, o campo de calibre, né, que você encontraria na teoria de Maxwell vindo dessa corrente J. Mas agora tem a correção quântica, né, que está dentro dessa função φ. Então, o seu novo A, com as correções de polarização do vácuo, ele vai ser o seu A de Maxwell mais esse fator de correção que está na 11. Tá? Então, novo A corrigido, A de Maxwell mais uma correção. Outra coisa que a gente pode pensar também é a energia de interação entre duas fontes. Tá? Quando você faz isso, você cai no que a gente chama de potencial de Welling. Potencial de Welling vem ser aqui. A correção que você encontra, né, a correção oriunda da polarização do vácuo fermiônico, então é a correção na interação colombiana, interação entre duas cargas pontuais. Na 13 eu boto aqui, ó, quem é o meu J? Duas cargas pontuais. Então vamos lá. Primeira carga 1, Q1, tá? Ela está na posição A1, ok? E quem é o quadrivetor de uma carga pontual estacionária? Ele só tem a componente ρ, não tem J. Fabrício, posso fazer uma pergunta? Pode falar. Claro. Você falou do potencial de Welling. O Welling é um artigo de 30 e poucos, né? 35, alguma coisa assim. Eu queria saber se o Welling fez essa conta que você está fazendo, ou isso é uma... Quer dizer, isso é só a conta que o Welling fez numa notação mais moderna? Na verdade, eu quero saber o que o Welling fez, porque foi em 30 e poucos, e eu achava que em 30 e poucos ele não tinha tanta ferramenta para fazer essa conta. Então, é um pouco para saber o que ele fez. Sim, ele fez diferente, tá? Eu não sei te dizer exatamente o que ele fez, mas o Greiner diz que faz o que ele fez, mas eu acho que não foi bem assim. O Greiner usa um arcabouço matemático, não exatamente o que eu estou fazendo, mas parecido com o que eu estou fazendo. Tá? Pegar o propagador, que seria do Maxwell, mas corrigir com aquele fator que depende de alfa, tá? E calcular a nova interação que você encontra colombiana. Entendi. E você, no fundo, vai fazer um pouco aquele tipo de conta que o Anthony Z faz, só que com esse cara corrigido. É um pouco isso que você está... É exatamente isso. Não é nem um pouco, é exatamente isso. Entendi. Obrigado, Fabrício. Tranquilo?
Então, vamos lá. Você pega essa equação 13, tá? Joga dentro da 12, você corta os termos de autointeração, interação da carga 1 e interação da carga 2 com a carga 2. Isso é autoenergia, você joga fora. Você só pega o termo cruzado. É o que o Farena falou, a conta que o Z propõe, né? Que mais? Tá. Se você fizer isso, bom, você encontra esse resultado na literatura expandido, tá? Para distâncias muito pequenas e para distâncias muito grandes. Você encontra lá no livro do Greiner, você encontra no Itzikson, você encontra esses dois resultados. Só que dá para fazer para qualquer distância. Tá? Em termos dessas famigeradas funções que eu nem conhecia, elas são cheias de índices mesmo, tá? São as funções Major G. Tem, acho que 2 funções de Major, então aqui é envolvida a função G. Esse resultado foi legal, né? Porque assim, ele interpola a solução que a gente já conhecia para pequenas distâncias e longas. Então aqui você tem um regime em qualquer distância. Dá para plotar gráfico. Então, você tem aqui, ó, a interação. Olha esse primeiro fator. Deixa eu ver se eu seleciono aqui, ó, logo no início. Isso é a interação coulombiana, né? Carga 1, carga 2 sobre distância, tá? Então, você tem aqui, dentro do colchete, o fator 1 mais um fator gigante que depende de alfa, constante da estrutura fina. Você pode pegar essa expressão, né, e expandir para distância grande, na verdade, NA grande, né? NA pequeno, N a massa do férmio. E você recupera exatamente os resultados da literatura, obtidos a longas e pequenas distâncias. Mas aqui está em qualquer regime de distância. Bom, alguma pergunta, gente? Vou continuar. Outra coisa interessante também, que você pode fazer de brincadeira com esses resultados, é pensar numa corda de Dirac. O que é a corda de Dirac? Então, todo mundo estudou lá em Física 3, se não em Física 3, em elétron. Pega um solenoide, cilíndrico, infinito. Esse solenoide, o que ele faz? Ele te gera um B constante uniforme, né? Dentro do solenoide, e um B igual a 0 do lado de fora. Isso na teoria de Maxwell. O que será que acontece quando você corrige a teoria de Maxwell com a polarização do vácuo? A gente simplificou aqui. A corda de Dirac é como se fosse um solenoide estrangulado. Então, você bota o raio do solenoide 0, tá? É um solenoide com raio 0. Mas, ao mesmo tempo, você aumenta o B interno, de modo a manter o fluxo do B constante. Claro, se você estrangular o solenoide, o B tem que ir para infinito para o fluxo ser constante. Essa é basicamente a definição de uma corda de Dirac. Não precisa ser um solenoide retilíneo, né? Pode ser curva, mas aqui eu vou tratar uma corda de Dirac retilínea. Para simplificar, eu vou colocá-la ao longo do eixo Z. Vamos lá, então. O que eu preciso aqui? Eu preciso da transformada de Fourier do J que me produz o solenoide. Isso está dado aqui na equação 15. Então, essa é a transformada de Fourier. Esse Dzinho aqui é de corda de Dirac, tá? Então, esse é o J de uma corda de Dirac. Poxa, isso é tudo que eu precisava, porque agora eu tenho o propagador do campo corrigido pelo vácuo fermiônico e eu tenho também um J. Esse J vai me gerar um A. E o A eu posso calcular. Não tem componente A0, o A0 é 0, mas vai ter esse A aqui que está dado na 16. Esse φ é o fluxo magnético interno dentro da corda de Dirac. Isso que caracteriza a corda. Então, olha só. Esse primeiro fator é φ sobre 2π. Ρ é coordenada cilíndrica, tá? A distância ao eixo Z. E a corda está em cima do eixo Z. Esse ρ aqui é coordenada cilíndrica, como eu falei, e esse primeiro fator, φ sobre 2πρ vezes φ unitário, tá? É coordenada cilíndrica mesmo lá de cálculo vetorial. Esse é o A que você encontra na teoria de Maxwell. Tá? É o A que já tinha. Aí a gente encontrou a correção em alfa. Tá? É exato esse resultado, tá? Não tem aproximação nenhuma. Essa função f feia aqui está definida logo abaixo. Esse resultado foi legal também, que isso é em qualquer regime de distância, a gente pode analisar o A a longas distâncias e pequenas, etc. Mas eu vou resumir aqui.
Poxa, se tem um A, tem um B. Se você tomar o hot desse A, excluindo a corda, tá? Do lado de fora da corda. Se você tomar o hot desse A do lado de fora da corda, você vai encontrar 0. Do lado de fora da corda não tem B. Só na primeira parte, na teoria de Maxwell. Mas essa segunda parte, essa correção em alfa, vai te dar um rotacional não nulo para o seu A. Então você vai ter um B do lado de fora. E é um B induzido pela polarização do vácuo. Ele está na 18 aqui. Ó. Então ele depende do fluxo interno magnético, tá? E depende da constante de estrutura fina. E essa função Fzinho é uma função de M, massa do férmio, e ρ, distância do ponto de observação até a corda. Ela é sempre positiva. E é interessante. Então, é um B que estaria na direção contrária ao fluxo magnético interno da corda. Tá? Esse sinal menos indica isso. Uma vez que a função F ela é sempre positiva. Tá? Embaixo eu expando, né, em B para longas distâncias e curtas distâncias. Longo e curto, né, você tem em relação aqui, né? Eu tenho aqui 2 parâmetros de distância. O ρ, distância do ponto de observação à corda, e eu tenho o comprimento Compton, tá? Porque eu tenho massa dos férmions, eu tenho... e com isso eu consigo definir um comprimento de onda Compton característico do meu sistema também. Então eu tenho aqui 2 regimes de distância para o meu campo magnético induzido pelo vácuo do lado de fora da corda. Nota, perto da corda eu tenho um caimento com ρ ao quadrado e longe da corda ele é trucidado. É exponencial sobre ρ ao quadrado. Percebam também, né? O B, que é infinito interno à corda, apontaria na direção Z, se o φ do fluxo magnético for positivo, só que do lado de fora o campo induzido está na direção contrária. Alguma pergunta, gente? Eu tenho. Vamos continuar. Pode falar. Rapidinho. Eu vou ter um campo fora também, né? Eu não entendi muito bem. Eu vou ter um campo na corda, né? E vou ter um campo fora. Mas no solenoide, o campo fora não é 0? É 0 na teoria de Maxwell. Tá? Então, olha a equação 16. Tá? Esse primeiro fator, φ sobre 2πρ vezes φ unitário, se você tomar o hot fora da corda, do lado de fora, né? Isso é 0. Mas tem esse fatorzinho a mais aqui, ó, com alfa, beleza? Entendi. Vamos lá, então. Caramba, uma corda gera um B lá de fora. E esse B lá de fora pode viver em cima da corda de uma segunda corda que também esteja nas imediações, e vice-versa. Então, se você bota 2 cordas para simplificar paralelas uma à outra, o que eu espero? O B de uma vive em cima da outra e o B da outra vive em cima de uma. Isso pode me gerar uma interação. Usando aquela mesma fórmula do Z que o Farina acabou de comentar, você pode calcular essa energia. Isso é energia por unidade de comprimento, tá? Então, por isso que eu botei um epsilon. Nota, depende de alfa, maravilha. Fluxo interno da corda 1, fluxo interno da corda 2 e massa do férmio ao quadrado. E essa função feia aqui, esses K são funções de Bessel, tá? Vocês viram lá em métodos. Se tem energia, depende de distância, tem força. Você toma lá menos o grade e essa força, ela é sempre... Se o φ1 e o φ2 são positivos, essa força é positiva. Isso indica uma força repulsiva. Então, cordas com o mesmo sinal de fluxo interno se repelem. Fluxos contrários de campo interno, elas se atraem. Tá? Só para ter uma ideia, distâncias pequenas, que tipo de força por unidade de comprimento eu tenho? Ela vai com 1 sobre R3. Distâncias mais longas, ela é trucidada mais rápido ainda. Ela é tipo um Yukawa, né? Fabrício, posso fazer uma pergunta? Diga. Você tinha calculado o campo fora da corda que existe por conta da polarização do vácuo. Mas isso você fez na ausência de uma segunda corda.
Quando você botou a segunda, você está supondo que o B fora de cada uma delas independe da presença da outra. É porque isso é desprezível? Talvez do jeito que eu apresentei, a coisa esteja enganosa. Eu nem precisei olhar do campo de uma em cima da outra e vice-versa, tá, Farina? Você vai direto para aquela fórmula do Zeeman. Então, aí, lá você nem precisa olhar para campo. Você já olha direto para a energia. Ela já sai prontinha para você. Mas é que eu fiquei com a impressão que quando você faz cálculos e vai aplicar para uma corda, ter ou não outra corda, é que isso deve ser totalmente desprezível, né? Em uma primeira aproximação, mas mesmo não tendo lá o campo explícito, você pode pensar em termos de campo, né? Pode. Eu acho que vai acontecer o seguinte, vou só dar um palpite. Esse fato de uma influenciar no campo que vai ser criado da outra, talvez seja um efeito de segunda ordem, alfa ao quadrado, entendeu? Concordo. Que vai ser uma coisa desprezível, então. Tá, obrigado, Fabrício. Exatamente. E a correção no propagador que eu estou pegando é só em ordem alfa. Então, tudo além de alfa não tem mais sentido falar aqui. Tranquilo, Farina? Tranquilo, acho que concordo, estou satisfeito. Vamos lá, então. Poxa, então assim, eu tenho um B, né? Aí o que eu vou falar agora talvez possa ter alguma relevância com o que você apontou, Farina. Você bota a corda, ela bota um B do lado de fora para você. E ali você pode fazer o que quiser. Vamos botar um átomo do lado de fora, tá? Então esse átomo ele vai sentir a presença desse campo B da sua corda. Tá tudo aqui em ordem alfa. E eu vou imaginar que eu estou a longas distâncias, então, assim, o B da corda varia pouco ao longo do átomo, ele varia pouco dentro do raio de Bohr. Eu vou pegar aqui um átomo de hidrogênio. De modo que eu possa tratar essa interação corda-átomo como se trata um efeito Zeeman, né? Efeito Zeeman, o que é? Pega um átomo e bota ele num campo constante uniforme. Então, fazendo isso, você tira uma interaçãozinha aqui que está na 25. É uma força de interação, né, entre o seu átomo de hidrogênio, eu botei o átomo de hidrogênio no estado fundamental. Então, o átomo de hidrogênio e como é que se diz? A sua corda. Tá? Esse MJ é o momento angular. Na verdade, o átomo de hidrogênio não está no fundamental, não. Esse resultado aqui, acho que é para qualquer estado, se não me engano. Esse Nb é o magneton de Bohr. O D é a distância do átomo para a corda, tá? M, como eu falei, a massa do ferro. Esse MJ é o momento angular do seu elétron, o momento angular total. Então, aqui tem contribuição orbital e de spin também. E o alfa é a constante de estrutura fina. Então, da QED vem uma interação aqui, corda de Dirac e átomo. Vou continuar aqui. Então, assim, a gente pode fazer essa brincadeira com diversos campos. Para não complicar a história no seminário, eu vou me ater aqui só a alguns casos de campo bosônico que eu estudei, tá? Ao longo de alguns trabalhos aqui. Eu vou apresentar aqui para vocês agora o que a gente chama de modelo Kremer, Scherk, Kalb-Ramon. Então, esse é um modelo em 3+1 dimensões e tem um campo a mais envolvido aqui. Vamos ver que cara é esse. Então, nessa Lagrangiana 26, eu vou começar de frente para trás. Eu tenho a Lagrangiana, eu tenho um G com 3 índices. Eu já vou falar quem é esse cara. Mas eu vou para o segundo fator. Eu tenho o F mini. Campo eletromagnético. Campo de calibre UA. Campo vetorial. No último fator aqui, ó, eu tenho J-mi a mi. Então, essa é a corrente que está acoplando com A. Eu vou colocar aqui um segundo campo. Esse campo é chamado de campo de Kalb-Ramon. Esse H aqui, ó, é o H mini. Que campo é esse? Isso é um campo tensorial de rank 2, como vocês já estão vendo aí. E ele tem uma propriedade a mais. Ele é antissimétrico. Tá? Troca os índices, ele inverte o sinal. Eu botei ele acoplado com uma corrente também, J mini. Aí eu tenho que botar um termo cinético para ele. O mais simples que tem é esse que está na frente, ó, que envolve o G.
O G é o tensor intensidade de campo para o Cauchy-Ramon. Ele está definido na 27. Esse conjunto de derivadas. Para o F eu só tenho 2 derivadas, o Cauchy-Ramon tem 3. Lembrando aqui que todas as correntes, né, elas têm que ter a quadridivergência nula. Tá? É sempre assim. E eu botei um termo a mais aqui de interação. É a interação entre o campo de Cauchy-Ramon, é o H-mini. Deixa ele atualizar para vocês. Interagindo com o campo, com o campo eletromagnético, com F-mini aqui. Ó. Tá? E o que está envolvido também é o tensor de Lewis-Vita nesse acoplamento. Tá? Isso pode ser visto como uma generalização para 4 dimensões, né, para 3 mais 1, do modelo de Chern-Simons. Por quê? Vamos lá. Primeiro que eu tenho uma teoria com simetria de calibre. Então, o campo de Cauchy-Ramon, olha só a 28. Ele não é univocamente definido, né? Eu posso fazer uma transformação de calibre e a física fica a mesma nele. Eu posso somar nele esse fator aqui, ó, onde Xi é um quadrivetor. Tá? A física fica exatamente a mesma. E lembrando aqui, teria que ser F alfa beta. Tem um gama a mais aqui, eu deveria ter apagado, eu errei. Tá? Lembrando que é um tensor do campo eletromagnético. Tá? Eu também errei, a derivada alfa de A beta, mais um erro aqui. A quadricorrente do A tem que ser 0. E o A tem uma invariância de calibre que vocês já conhecem. Então, essa é uma teoria que envolve 2 campos e os 2 têm uma simetria de calibre. Essa simetria não é quebrada pela presença desse acoplamento tipo Chern-Simons. Esse campo de Cauchy-Ramon é curioso, dá para fazer um monte de modelinho interessante com ele, até de matéria condensada, e ele também é o campo de calibre das cordas, em dimensões mais altas. Mas essa é uma outra história. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Se discutia muito na literatura se dava para ter uma carga pontual para o campo de Cauchy-Ramon em 3 dimensões, né? Que fosse estacionária. Pela simetria do campo, pelo fato dele ser anético, sempre diziam, não dá para fazer isso, etc. Então, um trabalho, a gente propôs aqui essa corrente, está na primeira linha, da 31. É uma corrente antissimétrica, porque para acoplar com Cauchy-Ramon tem que ser antissimétrica, tá? Ela é pontual, tá? Se vocês pegarem só um termo aqui, ó, tem uma delta de Dirac, esse Dzinho deveria ser 3, tá? De 3 dimensões. Então, ela é pontual, ela só vive no ponto A. E ela é antissimétrica, como eu falei. Então, dá para você criar uma corrente de rank 2 antissimétrica que seja pontual e estacionária. Ela não depende explicitamente do tempo. Então, a gente fez um monte de brincadeiras com essa corrente. Uma delas, só para simplificar, foi pegar o modelo de Kremer-Shek Cauchy-Ramon e botar uma corrente que tem no ponto A uma contribuição aqui de Cauchy-Ramon e no mesmo ponto A uma contribuição para Maxwell, que está logo embaixo. E a mesma coisa aqui no ponto A2. Então, como se fossem 2 entes físicos, um no ponto A1 e outro no ponto A2. Cada um acoplando tanto com o campo de Maxwell quanto com o campo de Cauchy-Ramon. Como eu falei, dá para ver muita coisa. Daqui, uma delas é o que está na 32. Energia de interação entre esses 2 caras. Então, olha só. A primeira contribuição dessa energia é alguém tipo Yukawa. Isso envolve IW. VW o que é? A carga que está na posição A1 e W é a carga que está na posição A2. Como se fosse uma interação de Yukawa aí, com a massa dada por Mi. Mi, só para lembrar, está relacionado àquele acoplamento entre o campo de Maxwell e Cauchy-Ramon. Vamos lá, então, nessa energia de interação. Eu tenho a segunda linha aqui na 32. É como se eu tivesse a carga elétrica que está na posição A2 interagindo aqui com a carga do campo de Cauchy-Ramon na posição A1 e vice-versa. Posso Como perguntar? se fosse uma interação entre cargas, entre campo de Cauchy-Ramon e eletromagnético. Pode perguntar, gente. Esse Mi é o quê, Fabrício?
esse Mi aqui na 31? Volta na Lagrangiana, por favor. Deixa ele atualizar. Ah, é o acoplamento. É porque uma teoria BF é normal ela aparecer uma escala de massa, né? Por Isso, que... exatamente. E por hora... Exatamente. Ok, então. Obrigado. Era só isso que eu não tinha prestado atenção nesse acoplamento. Aí, como eu vi aparecendo, imaginei que fosse... Tranquilo. Beleza? O que a gente tem aqui também, deixa ele atualizar. Na terceira linha da energia, eu vou ter também um acoplamento tipo Yukawa, mas esse acoplamento envolve exclusivamente aqui, ó, as fontes, né, para o campo de Cauchy-Riemann. E por fim, eu tenho esse outro acoplamento final bem feio. Nesse outro acoplamento final, eu tenho só a parte espacial da fonte de Cauchy-Riemann. E você pode mostrar que esse acoplamento é exatamente o acoplamento que você encontra de qualquer teoria de fontes interagindo por campos bosônicos, tá? Onde eu tenho ali uma fonte vetorial, digamos assim, e esse é o acoplamento que você encontra entre dois dipolos. Você pode ir lá no Griffiths. Se você repetisse todo o Griffiths, botando massa para o campo eletromagnético e estudasse a interação entre dois dipolos elétricos, o que você encontrar é essa 32. Então, se o campo eletromagnético tivesse massa, se você botasse dois dipolos elétricos para interagir, a cara dessa interação seria 32. Se eu tomar o limite de máximo a zero, como vocês já perguntaram, o primeiro termo vira Coulomb, o segundo vira Coulomb também, o terceiro... desculpa, o segundo termo desaparece, tá? Não tem acoplamento mais, Cauchy-Riemann, Maxwell. O terceiro termo vira um Coulomb também, só para o Cauchy-Riemann. E o último vira a interação entre dois dipolos, igualzinho que está lá no Jackson. Tá? E esse último termo envolve a parte espacial lá da fonte de Cauchy-Riemann. Desculpa, o terceiro sobrevive também? Um monte de... Desculpa, pode repetir? O terceiro sobrevive também? O terceiro... Não. Desculpa, eu falei, não sobrevive, é verdade. O terceiro morre. Eu falei besteira, tá? O último sobrevive, mas o terceiro morre também. Eu falei besteira. Só uma curiosidade, Fabrício. Posso perguntar? Pode perguntar. Uma curiosidade, quer dizer, se você tomar Mi para infinito aí, vai tudo para zero, né? Agora, isso quer dizer, se você não tivesse posto as cargas de Maxwell na mesma posição das cargas de Cauchy-Riemann, aí não ia acontecer isso, provavelmente, né? Cara, aí ia ser uma doideira, porque você vai ter 4 objetos. Pode pensar só na teoria de Maxwell, com 4 objetos. Quando é estacionário, né, as coisas vão só se somar, vão ser aditivas, mas vão ser muito mais termos. Mas se pelo menos... pensou foi uma coisa física... Pode falar. Não, desculpa, fala você. Não, o que a gente pensou foi numa coisa física que carregue fonte tanto para o Cauchy-Riemann quanto para Maxwell. Tá? Saquei. Maneiro. Entendi. Mais alguma pergunta, gente? Eu vou continuar. Bom, segunda coisa, né? Ainda nessa filosofia aí de uma massa tipo topológica, tipo Chern-Simons, a gente estudou o problema de Chern-Simons mesmo. Esse trabalho foi bem legal porque parte do que eu vou apresentar aqui... Pode falar. É uma dúvida que eu tenho assim, de nomenclatura. Porque muita gente de Casimir usa massa topológica para quando você tem condições de contorno não periódicas, essas coisas, né? Só que nesse caso você está pensando em topologia, porque isso vem de uma teoria de campo topológica mesmo, né?
Não tem, você não está Sim. pensando em nada de Casimir, nessas coisas que às vezes... Não, não. Então, obrigado. É só no conceito canônico mesmo. Eu sempre tive com dificuldade com a primeira interpretação, quando o pessoal chama de massa topológica, essas coisas que vêm dessas condições de contorno. Mas eu só queria saber se era em qual sentido. Obrigado. Tranquilo. Então, assim, o que a gente estudou foi o modelo de Chern-Simons dentro dessa mesma ideia. E parte do que eu vou apresentar aqui é uma parte de um artigo que teve como o assunto principal, né, um tema que eu passei para uma turma muito boa de teoria quântica de campos que eu dei já há alguns anos atrás. Eu dei isso de projeto final para eles. Então, eles fizeram a conta, tiraram o resultado, e eu achei isso bem legal, que os alunos puderam participar realmente de algo que deu um artigo no final das contas. Então, usando a mesma ideia, né? Pegamos o propagador para a teoria de Chern-Simons. Só lembrando, tá? Chern-Simons é em 2 mais 1, tá? Então, uma teoria aqui que espacialmente ela é planar. A gente botou 2 cargas para Chern-Simons, isso já era conhecido, né? Não por esse método do Z que a gente fez. Então, a gente encontra aqui a energia de interação entre 2 cargas está na 36. CC é de carga a carga, tá? O sigma faz o papel das cargas, então é sigma 1, sigma 2. Eu não chamo propriamente de carga, porque, assim, numa teoria bidimensional, a interpretação de carga é uma coisa, digamos assim, até controversa, né? Mas vamos lá. Então, eu tenho aqui uma energia que vai com a função de Bessel K0, tá? A massa que dá a interação lá no modelo de Chern-Simons, e eu tenho uma força aqui entre essas carguinhas. A gente encontrou aqui quem são os potenciais, o potencial A0 e o A vetor, tá? E o E. Então, nota que o A vetor é alguém circular, né? Encontramos também o E, que é um vetor, e uma observação aqui. O B, o campo magnético, ele é só um número, tá? Ele é um pseudo-escalar. Isso acontece porque eu estou em 2 mais 1. Dá para continuar brincando, né? O que a gente fez? Deixa ele atualizar que está meio atrasado aí. Lembra da corda de Dirac que a gente já discutiu? Então, se eu tirar uma fatia dela, tá? Eu faço aqui uma redução dimensional. Corda de Dirac que está no eixo Z, você vai pegar só o plano XY. Toma uma fatia daquele J. Eu vou ter aqui uma representação, né, de um J que é bidimensional e é um quadrivetor, e que me representaria o que viria a ser uma seção perpendicular de uma corda de Dirac. E a gente brincou com esse resultado, encontramos aqui a energia de interação entre 2 cordas de Dirac, que está na 41, e quem são os campos eletromagnéticos e o potencial que vem desse sistema, dessa corrente aqui na teoria de Chern-Simons. É interessante notar a grande semelhança, olha aqui, ó, cargas, a 38 e a 39. Olha quem é o A0 e o A vetor, o E e o B, tá? Deixa ele atualizar. Se eu volto... Caramba, mas o bicho está lento, hein? É que as contas estão ficando difíceis, aí ele vai ficando mais... Ele vai se enrolando. Nossa, tá em cargas ainda para vocês? Corda de Dirac, hein? Já tem a corrente e a energia, a força, eu acho, né? Entre as duas. Eu deveria ter copiado aqui. Então, assim, só para não ficar indo e voltando, eu tenho aqui o A0 para a corda de Dirac. Deixa eu só ver se com a mãozinha ele fica melhor. Não, não fica. Cara, vamos resumir então. Se eu trocar esse φ aqui, M vezes φ pela carga, uma pseudocarga, né? Eu tenho exatamente uma correspondência entre uma corda de Dirac
e uma carga na teoria de Chern-Simons. Tá? Puxa, infelizmente ele não pegou aqui os dois. Mas essa é a ideia. Tá? Pega aí na corda de Dirac, troca mφ por carga. Você tem, é o que está logo acima. Vamos ver se ele atualiza dessa vez, pelo menos. Pô, estava tão bom. Aí voltou para a carga. Deu para entender a ideia, pessoal? Sim, sim. 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 Ótimo. Então tem essa correspondência aí, carga, corda de Dirac. Assim como eu fiz uma seção reta daquela minha corda de Dirac, eu posso fazer o seguinte, eu posso ir lá na teoria de Kalb-Ramond, pegar aquele J de Kalb-Ramond que a gente propôs, que era um J pontual estacionário, e tomar uma seção reta ali também. Se eu faço isso, eu caio num J que só vai ter um índice, e é o que está dado na 43 aqui. E a gente pode fazer a mesma coisa na teoria de Chern-Simons. A gente vai encontrar esse A0. Esse a gente estudou bastante esse J, a gente chamou esse J de corrente topológica. A gente botou isso na frente de espelho, ele tem várias propriedades interessantes na frente do espelho. Ele pode simular conjuntamente a presença tanto de uma carga quanto de um dipolo na teoria de Chern-Simons. Então, por que o nome corrente topológica, Fabrício? Desculpa. Cara, isso você tem que perguntar para o outro autor do trabalho. Eu nunca entendi muito bem. Ah, não, ok, porque às vezes... não, eu perguntei mesmo curiosidade, porque às vezes é por alguma projeção na borda, aí o pessoal chama de topológico, e aí aqui isso satisfaz algum grau de liberdade que é exato, é uma derivada total no miolo, mas na fronteira não é. Eu só perguntei de curiosidade mesmo, eu nunca entendi isso direito também. É exatamente por aí, tá? Exatamente por aí. Tem alguma propriedade dessa que essa corrente satisfaz. Obrigado, desculpa. Tranquilo? Não é desculpa, é assim mesmo. Eu prefiro seminário informal mesmo. Você apresenta um pedaço e aí as pessoas perguntam, né? E o que mais que eu fiz aqui? Tá, calculando o campo elétrico e magnético dessa corrente topológica, né? Como eu falei, isso pode simular tanto a presença de uma carga com a componente temporal V0, quanto a presença de um dipolo, tá? Com a componente espacial, o V vetor. E uma observação, essa corrente topológica, ela é como se fosse uma generalização da corda de Dirac, dentro do Chern-Simons. Então, se você pegar aquele quadrivetor Vmi, que está dentro da corrente topológica, botar a parte espacial dele como sendo menos φ, lembra, φ está relacionado ao fluxo interno magnético lá da corda. O J topológico é exatamente o J da corda de Dirac. Então, é como se fosse uma generalização da corda de Dirac, que, na verdade, vira um ponto, né? Esse espaço que é bidimensional, o ponto de Dirac, nessa teoria de Chern-Simons. E a gente pode continuar com o campo bosônico, né? Então, a gente botou isso tudo na frente de espelho semi-transparente, de tudo quanto é tipo e etc. Mas, assim, para simplificar, para deixar mais palpável para os alunos, vamos para um próximo campo bosônico aqui. Então, falando do campo bosônico de rank 1, fóton, botamos correção de QED. Campo de rank 2 é antissimétrico, que é Kalb-Ramond. Botamos lá um campo massivo de gauge, que é Chern-Simons. Vamos agora para a gravitação. Tá? O que eu vou fazer aqui não é gravitação estendida. Você cai lá na teoria do campo tensorial de rank 2. Tem até uma certa controvérsia do link de uma teoria com outra. Eu nem vou entrar nessa celeuma. Então, o que eu vou entrar aqui é exclusivamente gravitação. Eu vou fazer uma revisão aqui da solução mais... da primeira solução exata que se discutiu. A gravitação é a solução de Schwarzschild. Eu vou usar uma ideia que é comum em teoria de campo linear, né? Eu vou usar uma ideia aqui que você pode aplicar no magnetismo, na gravitação newtoniana, e seja lá o que for. Então, eu vou fazer uma análise para a gravitação newtoniana.
Na gravitação newtoniana, você só tem uma função, que é o φ de R, e ele tem que satisfazer essa equação. Naba 2 de φ, 4πρ. Eu vou tratar aqui só de problemas esfericamente simétricos. Então, o ρ só depende da coordenada R. E eu espero o potencial newtoniano gravitacional. Então, vou fazer uma brincadeira aqui. Se você falar, eu quero o ρ igual a zero, eu quero o vácuo, não tem nada, não tem fonte nenhuma. Só que eu vou resolver isso em coordenada esférica. Se você vai ingenuamente no Jackson e pega o Nabla 2 em coordenada esférica, você tem o que está na 49 aí. Ó. Tá? Então, quero o vácuo, ρ igual a zero, isso é igual a zero. Aí você, por integração direta, resolve isso daí. Ó. Φ de R é uma constante sobre R. Tem uma condição adicional aqui. Ó. No infinito, R infinito, eu estou impondo que o potencial tenha que ser zero. Tá? Uma condição adicional. Então, com isso, você tem a solução da segunda parte da 49 aí. Uma constante que você não sabe quem é sobre R. Se você substitui atrás, né, você automaticamente tira essa igualdade. O operador diferencial nesse φ dá zero. Será que dá zero mesmo? Porque 1 sobre R diverge. Aí a gente pode suspeitar, pô, será que isso está valendo na origem? Então vamos lá. Então, para domar aí essa singularidade na origem, eu vou regularizar epsilon, que está na 50, é um parâmetro que tem dimensão de comprimento e é positivo. Tá? Claro, né? Se você tomar o limite de epsilon a zero, você cai no φ que está em cima. Beleza. Substitui esse φ na equação do Nabla 2. Você vai encontrar o que está na 51. Na 51 é interessante. Então, tem a última parte que tem o ρ, e antes eu tenho esse fator. Ó, menos 3c epsilon 2 sobre esse fator aí a 5 meios. Esse cara é legal. Porque se eu falo, toma epsilon igual a zero, o aluno vai, epsilon ao quadrado em cima, embaixo, epsilon é igual a zero, eu vou ficar com R2. Poxa, então isso dá zero. Dá zero se você está fora da origem. Se o R não é zero. Porque se o R for igual a zero, você vai ter epsilon 2 sobre epsilon à quinta. Isso explode. Então, essa é uma função que fora da origem é zero e na origem explode. Isso está pedindo para ser uma delta. Para ser uma delta, essa singularidade tem que ser integrável. Então, você integra em todo o espaço esse cara, você vê que dá finito. Nem sequer depende do epsilon. Isso dá 4π sobre 3. Então, esse cara é uma delta de Dirac. Na delta de Dirac, deixa o bicho atualizar. Agora é o inferno, né? Não sei se o Zoom tem esse problema. Foi. No limite de epsilon indo a zero, aquilo é uma delta de Dirac. A delta de Dirac, na origem, radialmente simétrica, ela é um pouquinho enjoada. Em termos da coordenada radial, ela é isso, ó, delta R sobre 2πr2. Tá? Aí depois, no final, botei uma delta vetorial só para simplificar. Então, você sabe, na 54, o Nabla 2 no φ, quando você toma o limite, né? Não é zero. Vai ser menos 4π, aí tem aquela constante que você não sabe quem é, e a delta de Dirac. Você sabe que isso tem que ser 4π, constante gravitacional G vezes ρ. Daqui você tira que o ρ está no finalzinho da 54. Então você tem o ρ. O ρ é proporcional à delta de Dirac. G é a constante da gravitação newtoniana. Falta descobrir que é a constante de integração de C1. O que é física? Eu sei o que é massa. Massa é integral da densidade. Integra a densidade em todo o espaço. Você vai encontrar algo que é a função de C1, e aí você encontra C1 que está na 55, em função de G e M. Pronto. Aí você tem quem é o ρ e o φ que está na 56. E a famigerada equação aí do potencial newtoniano por uma massa pontual na origem. Tá? Alguma dúvida, gente? Vou continuar. Eu vou fazer a mesma coisa para a equação de Einstein. Então, se você pega a equação de Einstein, isso é um inferno, não é uma equação, são várias acopladas. A equação de Einstein está na 58. A constante de Einstein ele é proporcional à constante de gravitação de Newton, o G.
Aí você fala, vou resolver a equação de Einstein com O Fabrício congelou para mim, congelou para vocês também? Também. Fabrício, você se importa de... Você ficou sem voz durante uns 15, 20 segundos. Se você puder repetir a última frase, ou as duas últimas frases, eu agradeço. Tá. Equação de Einstein 58, ok? Beleza, beleza. Ótimo. Vamos resolver a equação de Einstein no vácuo. Tmin é igual a zero. Mas eu vou resolver no vácuo procurando uma solução radialmente simétrica. Tá? E que no infinito, essa solução, a métrica seja de Minkowski. Com isso, você cai na 59, inequivocamente. Tá tranquilo até aí, gente? Sim, em princípio, sim. Maravilha. Esse Xi é uma constante de integração. Como é que os livros fazem? Os livros expandem a gravitação com essa métrica. Aí você vai ter algo que é a função do Xi. E impõe a equivalência da gravitação expandida com essa métrica com a gravitação de Newton. Aí eles determinam a constante Xi. Então, nota, a gravitação não relativística, você precisa como muleta, né, para resolver a equação de Einstein. Com isso, você chega na equação 60, nas equações, que é a métrica de Schwarzschild. Poxa, a gravitação newtoniana, ela tem que sair da de Einstein. A gente não pode precisar da gravitação newtoniana para chegar e resolver isso aqui, tá? A gravitação newtoniana tem que estar contida aqui. Então, E vamos o princípio tentar da seguir correspondência? E uma correspondência, assim... Sim, É que eu não entendi o no teu fundo, ponto. Quando você, para mim, você inverteu o argumento. Aí, como eu nunca vi esse argumento, eu gostaria que você comentasse, por favor. na verdade, não é uma inversão, não. Em todos os livros que você vê, é o seguinte, pega 59, com a 59 você vai ter lá uma equação geodésica doida, ok? Então, o que você faz? Você pega essa equação para geodésica, que se você resolver, você encontra geodésica, e expande para campos fracos. E aí você impõe que aquela equação para geodésica para campo muito fraco deve ser a equação que você tira da gravitação de Newton. Você Sim, é o que você fez para determinar o kappa na equação 58. Não. O kappa é uma... A equação 58 é de Einstein, então ela é tida assim como um postulado, entendeu? Então, como você determina esse kappa? Isso depende de como você vai inferir as equações de Einstein. Se ela vai ser realmente um postulado, tá? Ou se você vai querer um princípio de equivalência. Aí é com qualquer fonte gravitacional. Olha, para não confundir, a gente volta depois nessa questão, tá? Então, assim, pensa no seguinte agora. Eu vou determinar esse Xi de um jeito um pouquinho diferente, ok? Beleza, pessoal? Estão me ouvindo aí? Sim. 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 Tá, eu vou determinar esse Xi de um jeito um pouquinho diferente. Eu vou fazer algo parecido com o que eu fiz na gravitação newtoniana. Então, eu vou pegar, que é em função do Xi, e eu vou regularizar ela na origem. Que eu posso suspeitar, né? Poxa, se eu cortar o Xi, o que eu tenho a métrica de Minkowski, né? O Xi é alguém relacionado com o campo gravitacional propriamente dito. Eu vou regularizar esse cara. Aí você pega esse cara e joga nas equações de Maxwell. E de Maxwell é ótimo. De Einstein. Do mesmo jeito que eu fiz anteriormente para a gravitação newtoniana. Então, o que você encontra é o que está na 62. Você vai encontrar 4 termos. Um está relacionado com T00, outro com TRR e outro com Tφφ. Os 2 últimos termos
são os mesmos que apareceram na gravitação newtoniana. Isso é proporcional a uma delta de Dirac, com R igual a zero. Os outros dois primeiros termos, você pode usar a mesma argumentação. É uma outra representação para a delta de Dirac. Você pode mostrar que aquele T-mini regularizado, ele satisfaz essa equação aqui da... Opa, deixa ele atualizar. Eu reparei que quando eu vou andando... atualizou, ótimo. Então, o T-mini, ele satisfaz a condição da quadra-divergência, né? Ser zero. Mas aqui é uma quadra-divergência nesse espaço. O determinante dele aqui, a raiz de menos g, é o que você encontra já em Minkowski, tá? Que é o que você também encontraria no Schwarzschild, prontinho. E com isso eu tenho que estar na equação 64. Meu T-mini, eu botei um índice em cima e embaixo só para não botar problema que não tem nada a ver aqui. Ele vai ter essa estrutura diagonal. Tá? E eu tenho uma delta aqui em R. Falta determinar a constante Xi. Como é que eu vou determinar isso? Quando eu tenho um T-mini diagonal, eu tenho uma componente dele que está associado com densidade de energia. Tá? Você pode pensar dentro do raio de Schwarzschild de ter uma inversão entre os papéis da coordenada temporal e espacial. Nem precisa se preocupar com isso aqui, ó, porque a parte temporal e espacial Fabrício, são exatamente iguais. Tem o T-Fifi e tem o T-Teta-Teta. Você encontra esses objetos como se fosse uma estrela pontual. Isso. E que, na verdade, exatamente. ela é mais. Ela tem uma coisa aí que é uma coisa de rotação. Não. Se tem T00 e T-Fifi, é o quê? Tem o T-Teta-Teta e T-Fifi. Boa pergunta, boa pergunta. A questão toda, cara, é porque você tem um ponto. Esse ponto aqui é enjoado, tá? Está relacionado com pressão na direção θ e φ. Você tem toda a razão. Mas isso não é vai... pressão. É pressão, mas... Não é pressão. Eu entendi. Eu só estou falando porque, como tem alunos assistindo, é uma questão de nomenclatura. Tá. Não, está relacionado com pressão, sim, mas é mais fácil analisar passando isso para a coordenada cartesiana. Tá? Eu só vou fazer as contas aqui para simplificar a coisa, tá? Para não entrar nessa celeuma, que senão vai complicar. Ok? Então, vamos lá. Na massa, como é que eu vou determinar a massa? 1/C2 é energia. Integro T00, ou se você ficar mais confortável, o RR, tá? Não tem problema nenhum. Vai te dar o mesmo resultado. Você encontra uma coisa proporcional ao Xi. Ótimo. Então, o Xi eu escrevo em função da constante kappa, que é a função de TRR. O TRR dá o mesmo resultado, mas fisicamente... Eu entendo o T00, mas não entendo o TRR. Cara, a gente quebrou muito a cabeça com isso. E não tem jeito, é uma conta que você faz, né? Regulariza, bota lá e foi uma grata surpresa. Todos os trabalhos que a gente conta na literatura, eles dogmaticamente, eles pensam, não, é só o T00, é só o T00, é só o T00. Quando não, a gente começou esse trabalho... Sai de uma análise de um espaço assintoticamente plano, daquela coisa, massa, comar, todas aquelas coisas. Não, eu fiquei curioso mesmo, porque de repente você viu, realmente, é fácil ver que é igual numericamente. Eu não tô entrando no mérito, não, eu só queria saber se de repente tem algum argumento. Porque realmente, o primeiro é fácil ver por tudo que a gente sabe de relatividade geral. O TRR... Tem algum argumento fácil para... Se existe, nós não encontramos. Tá? Você diz um argumento fácil, heurístico, né, para já presumir. Vai ter um RR, vai ter um θ-θ e um φ. É isso que você está dizendo. A questão da massa, a gente sabe, a relatividade geral tem aquela coisa de a pressão entra funcionando, né? Entra agindo para aumentar uma massa efetiva, de certa maneira. O primeiro resultado, ok. O segundo resultado, por isso eu fiquei curioso. Realmente, é fácil ver que o resultado numérico é o mesmo.
Mas aí, de repente, como você igualou, eu queria saber se tinha algum argumentozinho mais legal, assim. Não, mas obrigado, pode seguir. Não, cara, se existe, a gente não encontrou, tá? Um argumento heurístico. Foi uma surpresa, a gente achou até que estava errado, a gente fez a conta de 1000 jeitos, tá? E não tem muito o que fazer, é isso mesmo. E por quê, né? Por que é isso? E, assim, fazer uma conta mesmo, tirar o T-mini, como tendo só aquelas componentes 00 e nenhuma outra, eu não encontrei em nenhum lugar. As pessoas inferem aquilo, alguns até botam uma massa, depois tomam o limite, mas fazer a conta desse jeito, pega a solução, regulariza, substitui e vê quem é o T-mini, isso ninguém fez. E não teve muito jeito, né? A equação levou esse resultado aqui para a gente. Então, vamos lá. A gente determina quem é a constante Xi, e com isso a gente fecha a métrica, né? A gente chega no mesmo resultado do Minkowski, sem pôr que tirar nada. Outra coisa que a gente calculou também foi a massa de Thoma. Aqui que é a massa de Thoma, assim, o próprio campo gravitacional, ele propriamente gravita, né? Então ele mesmo contribui para a própria energia do sistema. Essa energia total, que leva em consideração contribuições da matéria de fonte, né, com a própria gravitação, ela pode ser escrita todinha em termos do T. O Landau explica isso, para mim, é a melhor fonte, tá? Apesar de ele ser bem devia ser igual, né? Porque a massa de Thoma, você está pensando um ponto, né, de massa M. Em geral, a massa de Thoma é a massa com a energia de ligação, né? Gravitacional. Sim. Teria a massa efetiva, né? Uma massa... Sim. Mas aí, nesse teu caso, não tem... não sei, uma auto-interação de um ponto, né? Não, estou querendo ver por que dá o mesmo resultado ou se é uma coincidência, assim. Se tem um motivo mais profundo, a gente também não sabe. Mas pensa no seguinte, a gravitação, o campo, a massa está no ponto, né? A fonte, digamos assim, não vou chamar isso de massa. A fonte está no ponto. Mas o campo gravitacional está em todo o espaço, né? Então, em princípio, eu poderia ter mais uma contribuição. Mas tem um cancelamento mágico aqui, ó. Se você olhar na minha 7, o T00 cancela com o TRR. Isso vai para zero. O T teta mais o T fifi, eles estão subtraindo, né? Mas eles têm um sinal de menos de diferença. Tem um menos meio ali, ó. Os dois se juntam e dão exatamente o mesmo resultado da massa, como se eu integrasse o T00. E aí dá para a gente fechar aqui a fonte para a métrica de Schwarzschild, tá? Que foi essa 68 aqui. É a conta que a gente fez, a gente regularizou e chegou na 68. Nota, eu não usei uma delta tridimensional, tá? A gente evitou de fazer isso porque o significado dessa coordenada radial aqui, ela é diferente. A gente deixou simplesmente em termos da coordenada propriamente dita. Agora, essa interpretação do teta-teta que você me perguntou, a gente está vendo que isso é melhor fazer em coordenada cartesiana. Então, a gente passou isso tudo para cartesiana. A gente ficou com todas as componentes aqui no miolo da matriz, né, na parte espacial, e eu acho que é por aí que vai sair a resposta. Gente, como eu falei, com isso aqui a gente analisou outras coisas, botando placa, semi-transparente, assim por diante, mas eu acho que eu já até extrapolei o tempo, eu vou ficar por aqui. E agora eu abro para as perguntas, tá? Eu vou deixar a apresentação só para ficar mais fácil, caso tenha alguma dúvida aí de vocês. Passo a palavra para vocês aí. Fabrício, uma curiosidade, eu achei bem interessante, sobretudo essa parte final aí da gravitação de Einstein. Aí, quer dizer, uma curiosidade é a seguinte, mesmo pensando, sei lá, Newton, você tem distribuições de massa diferentes que têm o mesmo campo, pelo menos em uma região do espaço, né? Então, uma casca esférica vai ter o mesmo campo fora dela do que se tiver ali no centro, né? Agora, de fato, para você ter esse campo com uma distribuição num ponto só, aí só tem uma possibilidade, né? Agora, em realidade geral, como você tem aí os T-minis e tal,
A minha pergunta é se fica amarrado univocamente, né, essa 68, ou se poderiam ter outros teminis aí que dessem origem aí a esse mesmo campo. Boa pergunta. A gente também se fez essa pergunta. No fundo, o que você está perguntando é o seguinte: a solução para as equações de Einstein, a solução, né? Ela é unívoca? Cara, não sei nem se já responderam isso, porque elas não são lineares, né? Então, eu não sei dizer. Eu não sei se existe algum outro TMNI. Por esse procedimento, regularizando, é uma conta que você faz, né? Saiu univocamente esse resultado. Então, você pega aí na 61 o G regularizado, joga nas equações de Einstein, você tem ali o lado direito. E isso você interpreta como K vezes T. Se tem um outro processo de regularização compatível, né? O que eu quero ter? Lá no limite de R para infinito, eu quero recuperar Minkowski. Isso tudo tem que ser compatível, né? Cara, aí realmente eu não sei te dizer. Se existe um outro TMNI, né? Ou se esse aqui é o TMNI. Se é um TMNI ou se é o TMNI, né? É isso que você está perguntando. Não sei. E sobretudo porque justamente a resposta é geral para qualquer condição inicial, exatamente, é não linear, é uma confusão danada. Mas talvez nesse caso específico, né, pudesse ter um outro. Até porque talvez essas coisas que você estava discutindo com o Zarro também, dessas interpretações do TRR ser igual a T00, talvez essa seja uma escolha que, por ter partido ali de tudo, de ter procedido simetricamente com todas as coordenadas, acabou ficando igual, mas que em outra escolha pudesse ter uma solução também compatível que não tivesse esse TRR, por exemplo, não sei. Eu não manjo nada de relatividade, falando alguma besteira aqui. Não, mas isso tem sentido mesmo. Então, esse TMNI, o que ele é? É solução radialmente simétrica, aí não tem como. Tá? E mais ainda, no limite de R indo para infinito, eu tenho que recuperar Minkowski. Certo. Tá? Se você regularizar desse jeito que a gente fez, que é o normalmente que se faz no eletromagnetismo, em outras teorias também, não tem jeito, você cai nessa 68. É legal que dá para fazer isso com outras coisas, tá? Com métrica de Taube, com métrica de corda cósmica, com uma outra métrica que a gente está estudando, que, digamos assim, é uma métrica que gera o correspondente a uma corda de Dirac, só que gravitacional. É uma corda que não tem massa, né? Ela só tem giro. E dá para usar o mesmo procedimento com todas essas outras métricas. A 68 foi surpreendente. Acho que o Zarro está desconfortável, igual eu estava bem no início, quando a gente viu esse resultado. Principalmente com as componentes teta-teta e fifi, né? Que diabo é isso? Mas não tem jeito. É uma conta que você faz, né? Você faz a conta, você chega aí. Uma observação que você fez também, Reinaldo, do lado de fora, né, da massa, então, assim, a solução de Schwarzschild do lado de fora, tem outras distribuições que fazem aquilo, né? Qualquer distribuição radialmente simétrica, se você estiver do lado de fora da massa... Perfeito. Exatamente, é a solução de Schwarzschild. Agora, o que a gente viu? A solução de Schwarzschild em todo o espaço, tá? Inclusive na origem, regularizamos desse jeito. Eu não vejo nenhum problema, pelo menos não vimos até agora. E, inequivocamente, o resultado é esse 68. Não tem outro resultado se você colocar solução radialmente simétrica, limite no infinito a Minkowski, e se você regularizar desse jeito. O que mais, gente? O que você fez é o que o pessoal de defeitos faz, usualmente. O Vilenkin, quando ele fez a corda, que é procurar um TMNI com delta, né? A própria membrana, o pessoal faz isso também, né? Colocar os de uma forma. Cara, pelo que eu conheço desses trabalhos, é um pouco diferente. Eles expandem a gravitação, eles trabalham com H. Depois, mesmo que seja disfarçado,
eles expandem e vão para o H, a teoria do campo tensorial de rank 2. Aqui não tem isso. Tá? A gente Não quis tem. imitar A lá questão o é que o que você faz é o seguinte, como você mesmo disse, você está olhando uma situação extremamente patológica, que é exatamente uma massa pontual. Se você tiver uma massa não pontual, aí é sem choro nem vela, é Schwarzschild fora e dentro dependendo do modelo de Temini que você coloque, né? E aí tem todas aquelas aí questões. não tem problema. Exatamente. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, não é que é igual, eu estou dizendo que você está chegando a uns Teminis que tem essa noção de como se fosse exibir uma qualidade de um defeito, né? Sim, sim. Você falou até o trabalho do Villain, que eu já te adianto. A fonte que você vai encontrar lá para a corda não é bem aquele deltinha de X vezes delta de Y, não. Aquilo é quando você trabalha com H. Tá? Não, eu sei, eu conheço esse trabalho. Tá. Se você pegar a métrica da corda, que aquela ali não tem conversa, e voltar lá para dentro do, como é que se diz, das equações de Einstein, a coisa vai ser um pouquinho diferente, igual como foi aqui, né? O que mais, pessoal? O Fabrício, pode fazer pergunta lá de trás? Você não vai... Você terminou, né? Terminei. Agora está a sessão de perguntas. Tá. Bom, a gente tinha que ter dado uma salva de palmas, mas a gente dá a salva de palmas quando terminarem as perguntas. Eu queria voltar lá atrás. Queria perguntar o seguinte, fazer 2 comentários, sei lá, uma pergunta. Você botou um átomo perto da corda que você chamou corda de Dirac, né? Bom, o nome corda de Dirac é mais um solenoide, né? Porque a palavra corda de Dirac lembra monopolo, né? Você tinha um solenoide infinito, né? Uma corda infinita de Dirac, ou um monopolo estrangulado, tanto faz. Tá bom. E aí você viu que, pela polarização do vácuo, criava um B ali fora, desde que você tivesse um fluxo lá dentro, né? Tinha que ter um fluxo lá dentro. Então, significa, por exemplo, que se você tiver um elétron, por exemplo, que tem um momento magnético intrínseco, pelo fato dele ter esse momento magnético, num campo não uniforme, ele vai sofrer uma força também, né? Quer dizer, não precisa... Você pensou no átomo, mas o próprio elétron sozinho, por ter um momento de dipolo, ele vai sofrer uma força também, né? De elétron. Você vai lá, pega uma fórmula de elétron e vê como é que é a força verdade. de um dipolo. É verdade. Certo. Bom, isso pode, sei lá, se isso pode ser visto ou não em algum experimento ligado ao experimento de Bohr-Aharonov, não sei, enfim. Só... A gente fez umas continhas de Aharonov-Bohm, mas a gente foi bem boba. A gente pegou o rotor quântico, né, e botou ele envolvendo esse solenoide, a corda de Dirac. Tem a questão do Aharonov-Bohm, que a gente já conhece, e também vai ter uma correção devido a esse alfa. Agora, a sua pergunta, Farina, é interessante. Pega lá a equação de Schrödinger, mas a equação de Schrödinger é para o spinor, tá? Spinor eletrônico. Tá. Com aquele termo de acoplamento de Pauli, que é o B escalar S, e tem um fator numérico na frente. Assim, imagina que o B é praticamente constante em cima do elétron, e o problema está praticamente resolvido, né? Porque esse problema de B constante em cima do elétron, os livros já fazem, é só pegar o B que a corda gera em cima daquele ponto do elétron e ver o que acontece. O que vai acontecer quando você bota um momento magnético no campo externo, ele vai começar a precessar, né? Se você quiser considerar a variação espacial desse B que a corda de Dirac produz, aí você já vai ter uma dependência em posição lá na equação de Schrödinger. Aí você também vai ter uma força em cima do elétron. Eu nem estava pensando em quântica, não. Eu estava pensando... Tem um dipolo magnético ali, um momento de dipolo magnético. O eletromagnetismo abre o Jackson, tem uma fórmula lá, que é, sei lá, M vetorial nabla, tudo isso vetorial B, eu não me lembro. Então, grade de M escalar D, alguma coisa assim.
Mas, tá, essa era a primeira pergunta. A outra pergunta era o seguinte, a gente gosta de botar condição de contorno em tudo, né, cara? Então, voltando para aquela sua conta do Welling, você acha que, quer dizer, o potencial do Welling te dá a interação entre, vamos dizer, duas cargas com a correção da polarização do vácuo, não é isso? Isso. Se você fizer isso entre placas, por exemplo, eu digo isso pelo seguinte, porque no próprio eletromagnetismo, na eletrostática, inclusive, se você pegar duas cargas e botar entre duas placas condutoras, você vai ver que, sob certas condições, a interação entre elas é suprimida exponencialmente, cara. É uma continha muito, muito bonita. Aquela soma das imagens todas, você pode reescrever como uma integração no plano complexo. Enfim, dá para reescrever as coisas e isso fica mais aparente. Ou seja, botar duas cargas entre placas suprime a força eletrostática entre elas. Eu estava querendo saber como seria, talvez, essa correção de Welling entre placas. Isso é viável ou é uma contarada assim que... Olha, vai ter muita conta para fazer, mas o Maple ajuda a gente, né? A gente não fez isso tudo na unha, nessa 14 que está aí. Santo Maple nos ajudou. Mas se você tiver um propagador, já dá para começar a trabalhar. Você bota ali nessa 12 o propagador que você quer. A carga, não tenho dúvida, né? São essas duas aí. Certo. E sai girando a manivela. Entendi. Tá bom, depois a gente conversa mais sobre isso. Obrigado, Fabrício. Fabrício, Diga. você falou, volta lá para a Fórmula 14. Uma pergunta agora profunda, hein? Compare-se. Você já falou o que significa esse tubinho aí no meio das fórmulas? Isso é abreviação de uma expressão nojenta? O que é? Esse cubinho, sim. Essa tubinho, função tem um média, tubo aí. Tem um zero entre colchetes, quando tem dois colchetes grudados. O que é isso aí? Entendi. Essa função major, ela tem 3 sequências de índices, tá? Deixa eu selecionar aqui para ver se você enxerga. Uma primeira sequência, tá? Então, o primeiro índice ela não tem, e o segundo índice é 0. Depois ela tem a segunda sequência. É menos meio, menos 1, menos 3 meios, tá? Eu deveria ter posto isso como subíndice e superíndice. Isso aí é um índice que está faltando, então, né? Exatamente, exatamente. Tá ok, agora estou mais feliz. Tá mais Deixa eu feliz, né? perguntar uma coisa, não sei se tem significado o que eu estou falando, pode ser só besteira, mas você examinou uma teoria planar, Cher-Simons, não é isso? Lá para frente, sim. E você colocou uma fonte colocou na presença de uma fonte que é uma corda de Dirac perpendicular ao plano. Perfeitamente. Aí a interseção com o plano do campo, com a variedade do campo, é um pontinho. Isso. Aí você fez banho de conta, as contas ficaram factíveis, né? Foram factíveis. Em vez de uma corda de Dirac, é um ponto de Dirac. Mas você examinou a possibilidade da corda de Dirac, em vez de ser perpendicular ao plano da teoria planar, está no plano. Aí você vai ter uma corda de Dirac que vai ficar tão mais complicado assim? É uma segunda fonte. Entendi. Não fizemos essa análise. Dá para ser feita do mesmo jeito, e eu posso até dizer uma coisa. Talvez esse sistema que você acabou de propor, talvez, eu não sei, ele possa ser um caso particular dessa fonte 43 aí, que a gente chamou de fonte topológica. Mas é uma coisa interessante de se investigar. É bom, essa é a minha dúvida.
Obrigado. Eu que agradeço. Uma curiosidade, Fabrício. Farina, desculpa. Não, eu não vou falar nada, não. Eu só abri minha câmera. Não, é uma curiosidade. Em algum momento do seminário você comentou que interpretação de carga, quando a distribuição superficial fica meio confuso. E aí, na hora, eu não perguntei, que eu vi que não era o argumento central que você estava querendo discutir, mas eu fiquei curioso. O que... Eu acho que foi aqui, peraí. Eu acho que foi aqui, quando eu discuti a interação entre duas cordas. Isso tem eletro mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Quando você tem dois objetos lineares infinitos, né, a força deles vai ser infinita, a força entre eles. Essa força acaba divergindo, né? Então, o que eu calculo aqui é força por unidade de área, de comprimento, desculpa. É força por unidade de comprimento. É isso que eu falei. Eu acho que tinha sido na parte que era bidimensional, né? Mais para frente. Então vamos ver. Eu acho que eram os sigmas, né? Na teoria de Chern-Simons, você tinha sigmas de Tá. É isso mesmo. Aqui mesmo, tá? Cara, deixa eu ver aqui. Se você, por exemplo, pegar essa 36, tá? Olha a energia aí de interação entre duas cargas no modelo de Chern-Simons. O modelo de Chern-Simons, se você botar massa igual a zero, você deve recuperar o eletromagnetismo. Tranquilo. Mas só que o elétron em duas dimensões. Certo. Então, bota nessa função K0 de Bessemer, massa zero. Ela diverge, mas não fica com medo. Ela tem um termo divergente que não depende de A. Então, dane-se. Para energia, isso aí não gera força. O próximo termo é log. Tá? Então, isso aí vai com log de A. Aí você fala, pô, Fabrício, duas cargas, então, em duas dimensões, a interação de Coulomb delas é log? É log. Duas dimensões, o que seria? Seriam duas linhas, tá? Onde você secciona um plano essas linhas. Tá? E a interação disso é log mesmo. Perfeito. É o campo de um fio mesmo, né? Exatamente. Em duas dimensões, o que é um fio em três vira um ponto em duas dimensões. Tá? É por isso também que eu tomei cuidado de interpretar esse sigma 1 e sigma 2, que está na 35, como carga. Se você pensar dimensionalmente, isso tem dimensão de densidade linear de carga. Entendeu a ideia? Sim. Fabrício, só um comentário. É que tem até uma aluna que está assistindo, que é a Laura, de Iniciação Científica, e hoje a gente teve reunião de manhã, e por coincidência a gente falou de fios infinitos, a gente falou de método das imagens, de um fio infinito perto de um condutor infinito, que aí dá outro fio dentro do condutor e tal. E a gente comentou isso, né, de que a equação vira uma equação bidimensional que é lógica, né, do potencial coulombiano e tal. E aí eu até comentei que eu fui fazer essa imagem por um método chamado método de Kelvin e me enrolei. Mas, enfim, só que dizer que foi uma coincidência interessante. É bom que a Laura está assistindo aí. Legal. Pô, Fabrício, bem legal, cara, bem legal. Eu gosto dessas coisas que você faz, que você pegava as coisas do Z, e legal você pegar e chegar em Welling, né, por aquela técnica do Z. Isso é muito, muito bacana, né? Você bota ali... Quer dizer, eu te dou um propagador, eu te dou uma teoria, dou uma mediana. Você me dá a interação entre duas cargas estáticas desse problema, né? No fundo, é isso que... Foi. Na verdade, quem fez isso foi o Fred. Ele já tinha terminado o doutorado, a gente tinha conversado disso, ele chegou e fez. Entendi. Não, muito, muito bacana. Opa. Pessoal, mais perguntas aí? Posso fazer só uma curiosidade? Claro. Diga. Lá no início da apresentação, quando se discutiu as correções da polarização do vácuo para o eletromagnetismo, você comentou aquela históira da corda de Dirac, né? Que tem um campo que geralmente não tem um campo fora
Aí quando introduz a correção, aparece um campo fora. Aí eu pensei no caso de uma casca esférica uniformemente carregada. Tem como fazer uma conta análoga para esse caso? Que no caso não teria... O campo dentro seria 0. Aí eu fiquei curioso, será que se com essas correções o campo não seria 0? Ou sei lá. Entendi. Você tem que pensar numa casquinha mesmo, tá? Não pode ser um condutor esférico. Essa aqui só tem sentido no vácuo mesmo. Uhum. Cara, tem alguns resultados desse, acho até que o Greiner discute isso um pouco, para fora de uma casca esférica, mas para dentro não tem, não. Eu acho que ninguém fez isso. Entendi. O que mudaria aqui? Eu posso até te adiantar. Você vai pegar o mesmo propagador, tá? Ele está na... Deixa eu me atualizar para você. Ele está na 7 e na 8. Você vai pegar o mesmo propagador, aí você quer botar uma casca esférica. Você vai ter que analisar de outro jeito, com condições de contorno do campo. Com esse procedimento não vai dar, não. Você teria que fazer de outra forma. Beleza. Obrigado. Ô Fabrício, deixa eu aproveitar que você botou esse slide aí. Voltando àquela pergunta de impor condições de contorno, se em vez de impor condições de contorno nos fótons, no campo de radiação, você impusesse no campo fermiônico, você mudaria a fórmula 8, né? A polarização do vácuo, que teria uma expressão que não seria essa, seria a análoga dessa, dependendo da condição de contorno dos propagadores fermiônicos, né? Exatamente. Entendi. Tá, então, uma coisa é impor condição de contorno lá no campo de radiação, e outra seria, por exemplo, impor condição de contorno na hora de calcular essa polarização do vácuo, aqueles dois propagadorzinhos da polarização, no diagrama de Feynman, você poria as condições de contorno e a 8 seria modificada. Fora disso, era rodar a manivela, né? Exatamente. Entendi. Aí, você teria que repetir os cálculos da TD, o Greiner faz bem, só que você ia trocar o propagador do Fermion, aí pelo propagador que você quiser. Você vai ter que chegar na análoga 8 e depois é o que você falou, gira a manivela. Entendi. Aí vai ficar com duas dimensões de comprimento, né? Vai ter uma dimensão de massa que está presente e teria outra dimensão da condição de contorno, né? É uma distância. É verdade. O produto fica dimensional. Isso pode dar uma riqueza grande. Provavelmente a resposta, Marcos, você lembrou bem, provavelmente vai ser dada sempre em termos de MA. A seria a distância, sei lá. Exatamente, fica dimensional. Talvez para uma conta que já seria complicada, mas só para ver o tipo de efeito, poderia impor alguma condição antiperiódica, sabe, nos Fermi, que costuma ser simples de você implementar, só para ver como que esse efeito aparece, o que ele pode fazer na resposta, né? Do que aplicar uma condição mais realista. Porque aplicar, já que o Fermi é massivo, se você aplicar a condição do MIT, cara, do modelo de sacola, bicho, é um inferno para fazer a conta. Mas se você impuser uma condição antiperiódica, talvez seja mais simples de calcular o 8 antiperiódica, né? Generalizar 8 com condição antiperiódica. Isso já deve ter pronto aí na literatura, muito provavelmente. Sim, o propagador, sim. Talvez até a polarização do vácuo também. Provavelmente. Mas não para usar em Welling, né? Eu acho que não. Isso não. Isso aí você pensou agora. A gente podia pensar nisso, procurar quem já usou condição, com certeza, condição periódica para calcular o PID, né? A polarização do vácuo já deve estar em vários lugares. A gente podia plugar aqui e ver o que isso podia gerar para brincar, né, com essas duas escalas de distância aí.
É uma ideia interessante. E, cara, de repente, até já fizeram isso para a condição de NIT mesmo. Eu não duvido, não. É problema antigo, né? Nietzsche dos anos 60, né? Mas, Marcos, tem coisa antiga que as pessoas não fizeram, não, cara. Isso não quer dizer que esteja pronto, né? Vou dar... O russo sempre fez. O russo, mais ou menos, Marcos. Isso aí deve estar no livro de Paulo Mostepanenko. O Mostepanenko tem um livro só de calcular essas coisas. Não, esses caras enganam, tá? Por exemplo, o potencial de Welling, tem um russo que disse que fez, mas ele inventou uma função. Ele falou, essa função aqui é integral da função de Bessel-K, ordem N. Essa função não existe, você não sabe expandir ela não está no grátis, ela não está em lugar nenhum. Então, assim, uma coisa é você resolver em termos de funções que você conhece, sabe expandir, sabe comportamento assintótico. Outra coisa é você chegar e inventar uma função. Então, tem que tomar cuidado com os resultados que esses caras apresentam aí. Pessoal, vou ter que ir lá. Fabrício, um super abraço, bom te ver aí. Bom tempo. Obrigadão, cara. Grande rei. Então, peraí, Reinaldo. Não embora não. Vamos bater palma se ninguém tiver mais nenhuma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? E aí a gente bate palma aí todo mundo para o Fabrício. Então, ó, vamos todo mundo abrir as câmeras e microfones. Valeu, gente. Grande Fabrício. Prazer aí. Pode parar de compartilhar.